Queria pedir para você contar um pouquinho de você. Como que você entrou nessa área? Como que você se interessou por essa área? No que você é especializada? Quero saber de você antes da gente começar as perguntas, para não ficar algo muito engessado. Eu queria saber de você, da Vanessa. Tá. Eu comecei como empresária, tá? Na área de metalúrgica. Uhum, E chegou um momento da minha vida que não fazia mais sentido estar naquela área. Daí eu e uma colega engenheira, nós decidimos montar uma empresa de vinhos, que chamava Melhor Que Vinho. uhum, E daí nós trouxemos uma linha de vinhos nacionais incrível e nós anexamos essa linha de vinhos, uma linha de qualidade de vida, uhum, que tinha artigos sexuais, tinha um monte de coisa. Só que daí ia para um espaço que era um espaço protegido, onde nós apresentávamos uma seleção de vinhos, né? Eram só pessoas convidadas que iam nesse lugar. E daí as pessoas começaram a trazer problemas delas, né? Problemas particulares de sexualidade, problemas de relacionamento, problemas pessoais, íntimos. E eu pensava assim, gente, o meu casamento é todo bagunçado, tudo cagado, uhum, né? E eu vivi com o meu ex-marido 20 anos. Eu fiquei com ele 25 anos, né? uhum. Fui assim, literalmente casada há 25 anos. E eu falei, gente, como eu vou ajudar alguém sendo que a minha vida está em desordem, Perfeito, né? perfeito. E daí eu comecei a estudar sobre isso. Daí eu fiz um curso de consultoria em saúde e educação sexual. Uhum, Daí eu fiz um curso de sexualidade. Daí eu fiz o curso de sexóloga. Daí eu fiz o curso de psicanálise. Daí eu fiz o curso de ginecologia natural. Daí eu fiz o curso de florais. Daí eu fiz o curso de psicologia transpessoal. Daí eu fiz o curso daí eu fui fazendo, uhum, né? Daí eu fiz o curso de sexológico bodywork, que trabalha com o corpo. Daí eu fiz de terapia haitiana. Cada vez eu fui me aprofundando mais. Por quê? Porque assim, o que a gente vê que a maioria das pessoas vendem é assim, o prazer. perfeito. Sente prazer. Daí eu peguei ela e falava, gente, mas as pessoas estão muito bagunçadas. Como elas vão sentir prazer, sendo que elas estão cheias de traumas e não identificam o prazer, nem na parte somática, que é o corpo, Uhum, entendeu? E nem na psique, que elas estão todas travadas, né? Elas não conseguem se conectar com a própria. Daí vamos partir para a parte de corpo, alma e espírito, né? Corpo, mente e espírito, né? Daí eu falei, gente, tá tudo bagunçado. Daí eu peguei e fui para uma área diferente. Eu falei, eu vou fazer uhum, ao contrário do que todo mundo faz, né? Eu vou trabalhar o trauma. Então, eu comecei a perfeito. direcionar meu trabalho para disfuncionais, drogados e abusados. Disfunção, desde uma dificuldade em falar em público, né? Uma disfunção erétil, vaginismo, dispareunia, uma ansiedade, depressão, né? Dicção, vício, comida, bebida, drogas, trabalho, Uhum. procrastinação, O que mais tem hoje em dia, né? né? Dorama. Eu tive casos de pacientes que abandonaram o trabalho para assistir dorama. Eu falei, gente, Uhum, né? E abuso, abuso físico, emocional e autoabuso, perfeito. né? O grande problema das pessoas é que elas acham assim que sexualidade é sobre sexo. E não é. Sexualidade é a forma como a gente se relaciona, né? Tanto é que eu acho muito legal a definição da Organização Mundial de Saúde, né, que eu até separei para você o que que ela fala. Ela define a sexualidade como um aspecto central do ser humano, que ele é influenciado por múltiplos fatores, biológicos, psicológicos, sociais e culturais, e que se manifesta ao longo da vida. Então, ela Uhum, entende, a Organização Mundial de Saúde, que a sexualidade, de forma abrangente, ela inclui não só limitado o ato sexual e engloba ainda elementos como a identidade, os papéis de gênero, a orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade, a reprodução. Ou seja, a sexualidade é tudo, é como a gente se relaciona com tudo. Então, sexualidade não é sexo, é como eu me relaciono comigo e com o mundo. Se eu não aprender a me relacionar comigo, primeiro, descobrir o meu prazer, entender o meu prazer, os meus bloqueios, os meus traumas, para eu ir para o mundo, como eu vou me relacionar com outra pessoa? perfeito. Tá? Perfeito. Então foi a partir daí que eu
desenvolvi meu trabalho. Certo. E há quanto tempo, mais ou menos, você está nessa área? Eu comecei em 2009, Ah, tem tá? bastante Esse tempo. processo, né? E daí eu fui me afastando da empresa devagarzinho, então aí já faz um bom tempinho já que eu tô aí, né? Perfeito, o que tem de bagagem, né? Já tem um bom tempinho aí. Perfeito. E hoje é seu único, hoje você é focada mesmo na parte da sexualidade, você é uma especialista, você é sexóloga, é Eu sou isso. sexóloga, eu sou especialista em qualidade de vida e desenvolvimento humano, né? Perfeito. Tanto é que hoje eu trabalho juntamente com uma startup, ela se chama Zest Health, né? Eu sou um membro core dela, né? Uhum, Aonde nós temos um braço da Zest Health, que é a ZIL Community, uhum, aonde a gente está desenvolvendo um grupo de profissionais para dar treinamento para empresas na área de desenvolvimento da saúde nível 360 graus. Então, a uhum. gente entende que saúde é 360 graus, ela engloba 8 pilares, né? Que é desde o ambiental, social, intelectual. Então, ela engloba todos os níveis, inclusive o sexual, né? Então, Perfeito, quando a gente vai dar um treinamento numa empresa, eu consigo identificar desde o financeiro até o ambiental que a pessoa habita para ver os níveis de burnout dela. perfeito. Então eu tenho esses dois braços dentro do meu trabalho. Tanto é que se você olhar, hoje foi feita uma postagem em paralelo junto no meu Instagram sobre o Setembro Amarelo na Zil Community. Uhum. É, eu dei uma olhada nessa postagem, dei sim. Perfeito. É, bom, sabendo um pouquinho de você, eu pude perceber que você então é realmente uma especialista e vai me ajudar bastante aqui nessa pesquisa de trabalho. Eu te mandei as perguntas e o nosso tema ele é basicamente exposição sem limite e banalização do sexo, a influência da mídia na sexualização dos jovens. A gente Aham. sabe que hoje a gente tem as mídias sociais, que é um grande poder aí para os jovens, né? Uma jovem pode pegar um celular e postar um nude dela, postar uma foto sensual, postar um vídeo dançando e pode ser alvo ali de uma possível pedofilia, pode ser alvo de pessoas vendo o corpo dela na internet. A gente viu, não sei se você chegou a ver o vídeo do Felca, né? Que foi um vídeo que estourou assim, que foi aquele vídeo que ele falou sobre a adultização. Nesse vídeo, a gente usou como uma das bases do nosso trabalho para falar sobre, né? Porque realmente, quando uma criança ela se expõe muito nas redes sociais, o sexo ele acaba se tornando um pouco banal aqui na minha visão de leiga, né? Então, às vezes a criança ela pode acabar perdendo a virgindade dela um pouco mais cedo ali pelos conteúdos que ela consome no geral. Criança, na minha visão, né, aqui de uma breve jornalista, uma possível jornalista, é que ela tem que realmente, o acesso dela tem que estar restrito. Existem conteúdos adultos e existem conteúdos que tem que ser, né, de criança. Criança tem que consumir conteúdo de criança e no momento certo tem que começar a ter uma orientação sexual. Eu acho que a orientação sexual é extremamente importante, por isso, até que eu acho que acaba tendo essa maior incidência, às vezes, de gravidez também, porque não tem uma orientação, às vezes meninos não sabem colocar camisinhas, é o que a gente mais vê por aí, você com certeza deve ver muito, porque não tem orientação. Então é realmente fica uma bagunça, né? A gente vê ali exposição sem limite, mas a gente vê também pessoas, crianças desorientadas, jovens desorientados. Com base nesse tema, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, eu não sei se você viu o vídeo que eu coloquei ele no link, mas a minha primeira pergunta ela vai ser sobre gravidez precoce, né? É um vídeo de uma menina, de uma adolescente, ela deve ter aí em torno de 10 a 14 anos, é uma menina muito jovem para ter uma gravidez, e eu queria te fazer a seguinte pergunta. Esse vídeo postado por essa adolescente revela uma realidade preocupante, a gravidez precoce. Até que ponto a sexualização, muitas vezes desprovida de orientação e diálogo, contribui para o aumento de casos de gravidez na adolescência? Você consegue me explicar um pouquinho, por gentileza? Tá, a gente tem que começar lá atrás, tá? Uhum, Primeira coisa. A gente entende que qual foi o grande fator divisor de águas na cultura da sexualização?
O advento da internet, Uhum. tá? Que começou a bombardear e o melhor acesso desse tipo de coisa. Porque antigamente nós tínhamos a televisão, que eram os canais abertos, né? Então era uma coisa. Com a vinda da internet, isso ficou muito maior, muito mais informação em tempo muito real. Então isso começou mais ou menos nos anos 2000, tá certo? Então aí a gente já tem 25 anos de um processo que está crescendo cada vez mais. Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o quê? Que é muito importante a gente entender e ter consciência. A sexualidade, a sexualização do jovem, ela cresce principalmente porque as pessoas elas não têm consciência, elas ainda têm a ideia hipócrita de que não deve se falar, porque se você fala e educa, você antecipa as fases. E na verdade não, quanto mais a gente informa, mais eles esperam para acontecer, porque uma pessoa instruída é uma pessoa que tem consciência do próprio corpo, tá certo? Então, assim, hoje nós não temos, por exemplo, nas escolas, saúde e educação sexual. Do mesmo jeito que a gente não tem na faculdade, educação financeira. Para você sair da faculdade sabendo montar teu negócio. Um veterinário montar uma clínica, um dentista montar a própria clínica, né? Então, assim, o grande problema é que as pessoas não investem em pontos que são pontos-chave para o desenvolvimento do profissional ou para o desenvolvimento psicoemocional da criança, tá certo? Outra coisa, a, eu até coloquei aqui alguns pontos que são importantes para a gente trabalhar, né? Falta de informação adequada, pressão social e cultural, que é o quê? Reforçar estereótipo e expectativa, entendeu? Que faz com que os jovens busquem tentar se colocar dentro do ambiente. Dentro das classes menos privilegiadas, infelizmente, isso é comum, tá certo? Porque iniciam a vida sexual mais cedo. Baixa autoestima e desejo de aceitação, isso é seríssimo. Por quê? Porque eu quero fazer parte do grupo. Então, existe uma cobrança do grupo para você poder fazer isso, tá? A ausência de diálogo familiar e escolar, que é onde eu falei para você a respeito da desinformação, não é falado, né? Influência das mídias e da rede social. Nós não temos um controle hoje. Se você lançar alguma coisa, escrever sexo, vai vir um bombardeio de sublinks, hiperlinks para você no teu celular ou no teu computador, falando sobre alguma coisa, né? Se você colocar, por exemplo, para comprar alguma coisa, uma pesquisa simples, durante dias vai vir no seu celular ou no seu computador essa pesquisa. É a mesma coisa sobre sexualidade. Fora isso, eu acho que é gritante a quantidade de jovens que postam bobagem, Concordo, concordo muito. Que não, só postam, né? só postam bobagem. Outro dia eu recebi um rapaz falando assim que é legal fazer xixi no pé da namorada enquanto toma banho. Eu olhei para aquilo, eu falei, da onde o rapaz tirou essa ideia, Uhum. né? É, E daí ele divulga aquilo, daí vai os outros rapazes da faixa dos 14, 15, 16, 17 anos e querem replicar, achando que é legal, porque o cara tá bombando. E na verdade, isso é uma falta de conhecimento sem tamanho, porque a menina vai achar o cara ou um ridículo, ou vai deixar fazer para agradar. Tem um estudo, né, de fora do país, eu não me recordo agora se ele é americano ou inglês, que fala sobre forçar estupro, né? Não sei se você viu esse estudo. Depois eu te mando ele. Ele fala assim: você já estuprou alguém numa universidade? Foram em várias universidades. Não, eu nunca forcei, eu nunca estuprei ninguém, mas você já forçou sexo? Já, várias vezes. Qual a diferença? entre estupro e forçar sexo? É.
Eu acho que o estu não tem diferença, na verdade, né. Só que, entendeu? Não tem, não tem diferença. Você entendeu que é tudo a forma que como se coloca? É. Quando a gente traz nível de consciência, porque: "Ah, eu forcei, 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 forcei", ela cedeu. Ela cedeu, mas ela tá fazendo para cumprir tabela. "Ah, mas ela cedeu". E eu acho que é aí que se torna mais problemático para o público infantil, né. Exatamente. Por quê? Porque as meninas mais jovens, elas cedem para que para ser aceita, para fazer parte de alguma coisa, porque elas provavelmente vêm de uma família disfuncional, né. Para você ter ideia, isso é informação que já vem desde 2017. Uhum. 2017, hospitais públicos e privados. Sífilis em crianças de baixa renda de 9 a 14 anos é comum. Sífilis tinha sido erradicada. E voltou. Perfeito. Daí pergunta como engravidou. Eu engravidei no bonde. Você sabe o que que é o bonde? Não. Elas estão no funk e ficam todas viradas para a parede e os meninos vêm por trás. E ela não sabe qual menino e quantos meninos pegaram elas por trás. É uma realidade que, assim, eu consigo enxergar isso, né, porque a desigualdade no Brasil, ela é gritante, então, realmente, a gente vê as pessoas de baixa renda, elas vão sempre ser as mais prejudicadas, seja em qual tópico for, eu acredito Sim. muito nisso. Seja a sexualidade, seja a economia, seja o que for, vão ser sempre as mais fragilizadas. E, realmente, isso dados mostram, né. Então essa falta de orientação, essa falta de as famílias hoje em dia estão muito disfuncionais, eu entrevistei uma psicóloga na quarta-feira, ela falou que o número de famílias desestruturadas que ela atende é gritante, da mãe, de não ter pai, do pai bater na mãe, enfim, e por aí vai, né, do irmão já ter abusado, enfim, as famílias estão muito realmente estão muito disfuncionais nesse quesito, o que eu acho que também ajuda a gravidez a acontecer, né, porque não tem orientação, realmente. Não, não tem nem ideia do próprio corpo, né, não conhece o genital. Se hoje mulheres, tá, mulheres e homens que eu atendo, que são de um nível social mais elevado, não sabe o que que é uma glande, às vezes. É, Outro dia eu falei: "Pega na glande do seu marido", ela falou: "O que que é a glande?" Eu falei: "A cabeça do pau dele". tem que falar desse jeito. Né, então assim, uma mulher de 45 anos que é casada há tanto tempo, tem tantos filhos, não sabe o que que é uma glande, né, não sabe a diferença de clitóris e uretra, né. Se uma pessoa que estudou, tem uma faculdade, isso não quer dizer que tem conhecimento do próprio corpo, entendeu? Porque Quem dirá essas pessoas. exatamente, né. Uma criança de 9 anos, que às vezes mal menstruou, que ainda não menstruou, não tem conhecimento do próprio corpo, né. Daí vem essa hipersexualização que é dança, que é informação, quer fazer parte, vê o mais velho fazendo, quer fazer também. Você acredita então que as redes sociais elas intensificam o fato desses jovens irem fazer relação sexual mesmo sem ter conhecimento nenhum sobre o próprio corpo? O que eu entendo é que as redes sociais, elas potencializam tudo. Elas Perfeito, potencializam o nível de depressão, o nível de aceitação, porque assim, como eu vou aceitar meu corpo se só tem gente perfeita e gente feliz e gente rica e gente maravilhosa na internet? perfeito. O nível de depressão entre jovens e suicídio de jovens aumentou mais de 35% nos últimos anos, até 17 anos. E de famílias de alta renda também. Porque não alcança o corpo perfeito, não alcança o padrão perfeito, não alcança a felicidade perfeita, tá? Então não é só baixa renda, é É tudo. geral, é Uhum. tudo. Porque o meu amigo, ele tem um Instagram com 100.000 seguidores e o meu tem 10. Porque o meu amigo é um arquiteto que tem é mais bonita as fotos dele do que a minha, sabe? Então, assim, se você entende, querida, que não é só o sexo,
é tudo, é a comida que eu como, é o carro que eu tenho, é a roupa que eu visto, é o peito que eu coloco, é a boca que eu faço, né? Agora essa história de harmonização peniana, harmonização facial, harmonização isso, harmonização aquilo. Gente, é o tamanho do meu pau, é o tamanho da minha perereca, é o tamanho da minha boca. Gente, não é embalagem, é conteúdo. Perfeito. Se você for um conteúdo vazio e desequilibrado, você pode ter o corpo perfeito que você não vai dar valor. Mas isso levando em conta crianças, eu acho que se torna pior ainda, porque criança não tem que estar na minha visão. Hoje em dia, por exemplo, não existe esse lugar de identidade nas plataformas. Uma criança de 9 anos pode entrar no Instagram e postar uma foto nua, né? Não, na verdade, isso depende muito dos pais. Agora, o que que é Sim, mais fácil você, como genitor, para o seu filho parar quieto? Levar ele brincar, se divertir, ter qualidade de vida num parque, fazendo um esporte, teatro, alguma coisa, ou dar uma tela para ele ficar quietinho? com certeza. A maioria do que eu vejo hoje em dia dão uma tela ali para a criança não ter que lidar até com tédio, né? Não ter Exatamente, que mas lidar com silêncio. exatamente. Então, assim, o grande detalhe é que os pais estão despreparados. Aí, esse ponto que eu queria chegar. Os A gr- pais são despreparados, entendeu? Porque não tem paciência, não tem equilíbrio emocional para criar filhos preparados, Perfeito. entendeu? O Então a gente não adianta a gente focar. A criança não pode ter tela, a criança não pode ter nada, um monte de coisa, porque ela já não tem equilíbrio familiar. Então ela vai para uma fuga, ela busca a aceitação. E onde ela encontra aceitação? Chamando atenção. É o pedido de socorro. Ai, é rebelde. Gente, a criança não teve estrutura familiar nenhuma. vai querer buscar validação, aceitação, vai querer buscar. E eu O falo, lugar de pertencimento dela. exato, eu falo por meninas até, né? Meninas quando postam foto, exemplo, seminuas ali no Instagram. Não que eu julgue, tá? Mas eu tô falando de crianças aqui. Mulheres é outro caso. Acho que uma mulher tem conhecimento ali sobre si, ou deveria ter, né? Ou deveria ter, muito Exato, bem. deveria ter um conhecimento. A gente vê hoje que a maioria não tem. Mas uma criança, uma jovem, quando ela posta esse conteúdo, eu acho que ela potencializa muito mais ali a sexualização, o fato dela fazer sexo muito jovem e o corpo dela tá É isso despreparado. aí. Perfeito, Deixa eu só entendi. confirmar se está gravando. Quando você entrou, falou que estava gravando, Gi? Sim, aqui tá gravando, aqui tá fazendo, Beleza. aqui tá tudo certinho. Então tá bom. Segunda pergunta que eu quero fazer para você é sobre o preparo para as relações sexuais. A gente Tá. também colocou um vídeo lá para você, não sei se você chegou a ver, mas em outro vídeo, que é dessa mesma garota, ela mostra que teve um contato com a vida sexual muito cedo, do ponto de vista físico, emocional e psicológico. A partir de qual idade o corpo e a mente de um jovem estão preparados para vivenciar uma relação sexual de forma saudável e consciente? Tá, a gente tem que entender assim, que a maturidade sexual, ela vai variar de pessoa para pessoa, tá? Porém, ela ocorre após a puberdade, que ocorre entre 10 e 14 anos. No Brasil, legalmente, a idade mínima para o consentimento sexual é 14 anos. O que significa que, depois dessa idade, uma pessoa pode legalmente ter relação sexual consensuada. Porém, tá? Isso é muito importante, Giovana, deixar claro, que a decisão de iniciar a vida sexual, ela deve ser de forma consciente, responsável, sem pressão, levando em consideração fatores emocionais, físicos, afetivos, tá certo? Então é importante que a pessoa esteja informada, ela se sinta segura, ela tenha um entendimento claro sobre a sexualidade dela, prevenção de doenças, métodos contraceptivos, né? Antes de tomar qualquer decisão para isso. Então não é a idade, entendeu? É É a a maturidade. maturidade. É a maturidade, tá? Eu tenho uma paciente de 44 anos que nunca transou. E não é porque ela é travada, é porque ela não se sente preparada para viver a experiência, né? Eu tenho pacientes de 19, 20 anos que acham que os meninos hoje têm cabeça de vento e que eles não que ela não vai transar com um moleque de 20, 22 anos da idade dela, porque eles não estão preparados para transar com ela e ela acha que ela pode esperar um pouco mais, entendeu? E a maioria das primeiras transas, por incrível que pareça, são lastimáveis. A menina não sente nada. Ou é super desconfortável, por quê? Porque é ansiedade,
tensão e pressão Isso falando do público jovem. do público jovem. Agora, se você falar para mim assim, Vanessa, que idade a gente transa? Quando você se sentir preparado, Mas conec- um exemplo, você acha que uma menina, não vou aqui nem colocar, uma pré-adolescente, na verdade, de 14 anos, ela está preparada emocional, fisicamente? fisicamente, o corpo dela já está preparado para isso. O corpo dela, fisiologicamente, tá, mas a cabeça dela não. Perfeito. Ela entende o corpo dela, ela entende o que é isso. Ela entende sobre prazer, sendo que uma mulher de 20, 25 anos não sabe nem direito o que é um orgasmo, você acha que uma criança de 14 anos vai entender? Perfeito. Você tem que ter muito estudo, muito conhecimento do próprio corpo. Isso se dá a partir de uma orientação sexual. Então, é um erro estrutural, na É verdade. estrutural, é falta de saúde e educação sexual, porque se a gente começa a falar primeiro sobre anatomia, anatomia corporal, pélvica, vamos falar sobre é, vulva e vagina, que todo mundo fala vagina e não é, é vulva, a parte externa, vagina, a parte interna, lábios externos, lábios externos, lábios internos, ou, né? Que a gente não fala pequenos e grandes lábios, porque assim, tem gente que os grandes lábios são pequenos, os pequenos lábios são grandes, daí todo mundo confunde, né? Uhum. Daí fala clitóris, uretra, glândula de Skinner, glândula de Bartoli, né? Área G não é um ponto, é uma área, né? Esponja uretral, perineal, os pontos da deusa que são pontos de prazer, né? Que estão também lá dentro da vagina, cérvix, que é o colo do útero. Você fala, pô, tem tudo isso que é meu? É, e tudo isso é prazer. Fora isso, qual que é o maior órgão que você tem no seu corpo, Giovana? O maior órgão? A, a Vai, pele. a A pele, pele. ótimo, Achei que eu ia arrasou. errar. Arrasou. A pele tem milhares e milhares e milhares de, de relações sinápticas, de prazer e de dor com o cérebro. Por que que você fica boca, peito e perereca, ou boca e piroca, sendo que você pode explorar tudo isso de prazer no teu corpo? Perfeito. Só que, assim, por exemplo, eu falando aqui de uma experiência pessoal minha, eu perdi a minha virgindade com 18 anos, eu tenho 20 anos, né? E com 18 anos eu estava me sentindo realmente preparada, eu estava confortável para fazer. Eu tinha estudado, obviamente pedi os exames, na época eu namorava, pedi os exames ali do meu namorado, só que eu tinha 18 anos. Eu tinha 18, né? Que eu já estava um pouquinho com a cabeça no lugar. Eu não me vejo, sendo muito honesta, perdendo a minha virgindade com 15, 16 anos. E eu acho isso muito problemático, primeiro porque, vamos lá, vamos colocar aqui em pontos. A gente já chegou à conclusão que isso é um erro estrutural. Isso é um erro porque a gente não tem orientação ali, né? Nem de escola, nem dos nossos pais, porque a maioria são pais disfuncionais. Então a gente acaba tendo uma desestrutura geral e não ganha orientação. A minha orientação foi por conta própria. Tá. Certo? A minha orientação, na verdade, os meus pais sempre me explicaram, mas nunca foi uma orientação profunda, de estudo realmente sobre o que, que é um sexo, né? É, você acha que em escolas, isso é muito falado hoje em dia, quando você fala sobre sexo em escola, você vai estar, não é adiantando o processo, mas você vai estar deliberando demais para uma De forma criança? nenhuma, não, de forma nenhuma, porque tudo que é informado tem que ser informado com inteligência e com processo, tá? Então, por exemplo, quando uma criança vem, e te faz uma pergunta sobre algum assunto, tem um vídeo que depois eu até vou mandar para você, que é muito interessante, que a mãe tá na cozinha fazendo comida e a filha tá fazendo lição. Daí a filha pergunta assim para a mãe: Mãe, o que que é virgem? Daí a mãe vira para ela e fala: Filha, virgem, e começa a falar sobre sexo, sobre isso, tal, e sobre perder a virgindade. Daí a filha, quando a mãe termina, a filha fala: E o que que é extra virgem? Hum, É do azeite. A propaganda era sobre o azeite. hum, Entendeu? Então, é aquela coisa. Algumas coisas para criança a gente tem que ser muito objetivo. O que que você tá, da onde você tirou isso? O que que você quer saber especificamente? Então, a gente não informa
tudo. Existem técnicas de informar uma criança. Perfeito. A gente começa a informar sobre saúde e educação sexual para a criança a partir de determinada idade que ela já está mais preparada e desenvolvida, que é a partir dos 9 anos, quinta, sexta série. E esse é um processo de desenvolvimento para a partir do 9º ano, primeiro ano do médio, você trazer isso de forma mais profunda, Perfeito. entendeu? Perfeito. Que é 14, 15, 16 anos, tá? Porque antes disso, neurosinapticamente e psicologicamente, está na criança ainda. Você não precisa trazer esse tipo de informação. Você só traz o que porque essa é ótima. Mamãe, eu queria que o meu pinto fosse bonito, Uhum. né? Daí, mas por quê, filho? Ah, porque eu queria que meu pinto tivesse bigode, igual o do papai. Uhum. Uhum. É Né? cada coisa que as crianças falam, né? Eles são ótimos. Então, primeiro quando falou assim, queria que meu pinto fosse bonito, da onde? Como assim, pinto bonito? Meu Deus do céu, não sei o que ela já se desesperou. Eu falei, calma, por que que ele quer um pinto bonito? Vamos entender, né? Vamos entender o que Vamos que é um pinto perguntar. bonito, meu Deus do céu. Daí ela pegou, leu a minha mensagem, porque ela mandou mensagem para mim. Uhum. O que que é um pinto bonito? Não, é que eu quero um pinto com bigode, igual ao do Uhum. papai. Daí ela foi entender que o pai tem pelo no saco, entendeu? Então, um pinto bonito é um pinto é um saco peludo. Beleza, olha que legal. Ah, você vai ter, igual a barba do teu pai e tal, quando você for mais Exato, você vai crescer. você vai crescer. Então, você entendeu que o É sobre adulto, ensinamento, mas um ensinamento não acelerado, né? exatamente, o que está acontecendo com essas meninas? Elas É estão aprendendo muito tá rápido. muito rápido porque a informação está chegando de forma errada. É igual saúde e educação sexual. A gente informa da maneira e no tempo necessário para cada criança. Perfeito, perfeito. Toda a informação. É igual alfabetização. A gente não começa primeiro fazendo círculo, bolinha, ondinha. Tudo, Giovana, é assim. A gente não antecipa passos, Então, eu entendeu? posso considerar, na minha parte escrita, aqui uma idade, um exemplo aceitável fisicamente, emocionalmente não, porque depende muito do caso, depende ali do ensinamento que vão dar. Mas fisicamente é de 10 a 14 anos. O corpo vai estar preparado após a entrada da menstruação da criança. E dos meninos a mesma coisa, né? O Né? menino não menstrua, mas No menstru... obviamente. O corpo desenvolve, é pelo, é espinha, tal, entendeu? Então, assim, Perfeito, é na fase perfeito. da adolescência, tá? Então, é o período entre 10 e 14 anos, tá Tá, certo? Após os 14 anos, pela lei brasileira, você já pode ter o consentimento, entendeu? Mas tá ok? Não. Não tá, porque uma criança com 14 anos não conhece o próprio corpo. Conhece o quê? perfeito, Pornografia. E sexo de pornografia não é sexo, entendeu? É uma coisa simulada. Um filme pornográfico para ser gravado a uma cena de 5 minutos leva 20, 1 hora, 2 horas, né? Então, assim, tudo isso que é construído em cima da pornografia não é erótico, não é saudável, não é conexão. perfeito. Não estão preparados, então. Não. Essa é a grande questão. Não estão preparados, mas poderiam estar a partir da orientação sexual. Orientação, exatamente. Perfeito. Vanessa, a minha terceira pergunta para você é sobre a hipersexualização dos jovens, né? Tá? Então, no TikTok é muito comum a gente ver esses jovens se expondo demais. Eles procuram engajamento. A gente fez uma entrevista com uma moça especializada em algoritmo também, que foi muito importante para a gente saber um pouco mais, né? Mas eles fazem isso para engajamento e para validação, que foi um dos pontos que você trouxe aqui para mim. Quais os principais riscos da hipersexualização precoce, especialmente quando ela é consumida por crianças e adolescentes ainda em formação? Tá. Então, assim, eu gostaria de te trazer. Quando eu li sobre a hipersexualização, eu achei muito legal te trazer duas informações separadas. A primeira, a hipersexualização é para descrever um desejo, perdão, a hipersexualização, ela é uma prática cultural que é o ato de sexualizar, Uhum, entendeu?
Daí, só que existe um outro termo, tá? Que ele é até citado 15 vezes no DSM-5, que é a hipersexualidade, sendo que 14 vezes dele, ele está citado como comorbidade. E a 15ª vez dele, ele está citado como, no glossário de termos técnicos, como um impulso mais forte que o habitual de ter relação, de ter atividade sexual. Hum, Perdão. imagina. Por que que eu estou te falando isso? Porque a hipersexualização, ela é muito comum em todos os âmbitos que a gente vê dentro da internet para ter engajamento e vídeo viral, Uhum. tá? Então, o que que ela faz? Por que que a hipersexualização precoce ela é consumida bastante? Ela, por causa da alteração da autoestima e da autoimagem, ela começa a trazer comportamento de risco, ela traz Quais riscos? a valorização excessiva da sexualidade, ela pode incentivar práticas sexuais precoces ou irresponsáveis. Ela aumenta o risco de gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, abuso sexual, Uhum. exposição inadequada nas mídias. Ela pode fazer com que você seja sofrer hater na internet, né? Então tem uma série de coisas. Eu acho que a parte mais dramática de tudo isso realmente é o abuso sexual. Perfeito. Porque você está se expondo de uma forma de estar se vulnerabilizando. E emocionalmente, esse abuso, ele se torna um distúrbio emocional e psicológico, tá? Que a criança não sabe lidar com isso, né? Porque essa busca por validação por meio da exposição excessiva gera ansiedade, depressão, baixa autoestima, dificuldade de estabelecer relações afetivas saudáveis. Uhum. Tá? Isso é muito sério, porque no futuro, como essa criança, ela vai conseguir barganhar amor? Aí você entrou num tópico que eu acho que é importantíssimo a gente falar. Você citou muito da pornografia. O nosso trabalho não é focado nisso, mas eu queria dar um adendo aqui. Claro, Quando uma criança, né, que ela consome conteúdos hipersexualizados, que foi exatamente os riscos que você falou aqui para mim, né, pra gente, na verdade, é, ela vai ter ali inúmeros riscos, inúmeros, né? Em frente a isso, as relações sexuais dela vão ser muito mais por prazer, que vai ser aquele prazer falso, né? Aquele prazer sem conhecimento, né? A pessoa não vai. O ponto que a gente chegou também aqui: crianças de 14 anos não têm ainda maturidade para saber do próprio corpo, né? ok. Então, a relação sexual ela vai se tornar um prazer falso, uma ilusão de prazer. E daí a gente não vai chegar naquele prazer de conexão, naquele prazer de alma. Tem muito dessa, Intimidade. isso, tem muito dessa coisa espiritual, né, em volta. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: quando duas pessoas que têm, ainda assim, têm conhecimento do próprio corpo, então vou pegar aqui duas crianças hipotéticas. Uma menina de 16 anos e um menino de 17, que têm conhecimento sobre o próprio corpo, tiveram orientação sexual, conhecem, têm conhecimento, não tem aquela conexão de alma mesmo, mas tem aquele conhecimento sobre sexo. Vai predominar o prazer e não vai predominar a conexão? Justamente por não ser um amor romântico? Peraí, você está misturando agora as coisas. Deu uma O, misturada, mas. o prazer é meu. Agora a Hum, gente vai entrar na área da sexualidade, que está totalmente desvencilhada, desconectada de outros pontos. A gente vai acabar se estendendo aqui, mas vamos lá. Uma coisa que é importante você entender, Giovana, sobre o prazer, que o prazer é meu, o prazer é seu. Eu entendo sobre o meu prazer e eu divido com o meu parceiro. O meu parceiro, ele pode me tocar para o meu prazer, ele pode me tocar para o prazer dele e a gente pode se tocar para o nosso prazer. perfeito. Quando eu entendo o meu prazer, eu não preciso de ninguém para me dar prazer. Certo. Eu consigo chegar nisso sozinha. Porém, quando eu sou uma pessoa que gosto de conexões e relações,
Eu gosto de ter prazer junto com outra pessoa. Certo. E esse prazer ele aumenta, ele amplifica, mas ele é meu ainda. Então essa coisa romantizada de alma, tal, é uma coisa muito cor-de-rosa. Na vida real, na vida adulta, a gente se conecta realmente, existe aquela coisa da energia, do tesão, tal, mas a gente tem a coisa do relacionamento maduro, que é um sexo responsável, que é um sexo que a gente toca o outro e é tocado com generosidade. Uhum. E essa generosidade, a gente entende que é um prazer que está muito além só do meter, entendeu? Certo. Que essa molecada, quando transa, transa metendo. Então, essa é a questão que eu queria chegar. Porque assim, a gente tem a banalização, o sexo ele se torna banal. Então, eu vou fazer com qualquer uma e vou fazer com qualquer um, que esse é o tema aqui do nosso trabalho. O sexo se torna banal quando é muito exposto ali em mídias sociais, em redes sociais, quando as coisas são muito sexualizadas. A minha preocupação para essas crianças e adolescentes é o seguinte: o sexo se tornar tão banal ao ponto de você não ter sentimento e prazer com ninguém, Mas não né? vai ter, porque se a pessoa não tem conexão com ela, como ela vai entender o prazer dela? Então, para você, o começo de tudo começa na própria pessoa. Sempre, Perfeito. sempre. Porque aonde começa tudo na nossa história? Na Auto, gente. autoconhecimento. O autoconhecimento é onde a gente começa a desenvolver toda a nossa história de vida. A nossa conexão com o divino, se você acredita num Deus, com a nossa energia, se você acredita em energia. Daí a gente vai para as nossas relações, a gente vai para o nosso corpo, a gente vai para a nossa história de vida, a gente vai para a nossa evolução, para os nossos propósitos. Perfeito. Entendeu, Gi? É todo o processo da sexualidade. Se eu não me entendo, se eu sou uma pessoa desequilibrada, eu estou buscando me alimentar e me nutrir de algo que eu nem sei o que que é. Eu vou para uma compulsão. A compulsão é o quê? É um desvio. O que que é um desvio? É algo que te dá uma perda emocional, financeira, profissional e afetiva, que é o que acontece. O que que essa molecada consegue fazendo isso? Só se dá mal, porque cria relações rasas, não sustenta um relacionamento, pula de transa em transa, tá sempre falando mal de todo mundo e nunca tá bem. Exato. Tá sempre Esses na são. fossa. Perfeito. Esses são os riscos que eu queria chegar. A banalização, ela se torna tão banal que você não chega nunca a uma conexão real. É o vazio. Daí a pessoa entra em depressão. Por isso que eu te falei do risco, da Uhum. ansiedade, da depressão, da baixa autoestima. Porque quando a gente não tem um propósito, não tem o autoconhecimento, não tem inteligência emocional, né? Tudo fica raso. Você perde um sentido de vida. Perfeito. Perfeito. Daí você pensa assim, uma criança de 14 anos tem propósito, além de estudar? Claro que não. A gente com 18 mal sabe o que a gente quer da nossa vida, nem tem certeza da faculdade que a gente está fazendo. Depois que você se forma, você fala, e agora? Fudeu, o que que eu vou fazer? Uhum. Entendeu? Então é muito sério, né? Além, entendi. É muito além. É Perfeito. muito além. Perfeito. Vanessa, estamos indo aqui para a quarta, para a penúltima pergunta, né? A quarta. Agora é sobre distorção do sexo, que eu acho que foi nessa pergunta que eu acabei de fazer, né? Como o sexo Aham. ele fica distorcido e acaba tendo esses riscos que você acabou de falar. Foi o que a Com, gente respondeu. como a exposição constante a conteúdos sexualizados na mídia pode criar uma visão distorcida e real do que é sexo. É realmente isso, né? O sexo ele se torna banal. Superficial, fragmentado, equivocado, ele dificulta o entendimento de relações baseadas em respeito, consentimento, afetividade, Perfeito. né? O que acontece? O conteúdo sexualizado, ele aumenta o risco de ser alvo de exploração sexual, cyberbullying, você se coloca em situação perigosa, né? E aí por diante, né? Perfeito. Tudo por prazer, né? Prazer. Vou colocar aqui um prazer bem entre parênteses, mas É, perfeito. Agora, a última pergunta é a diferença da recepção de conteúdos explícitos entre homens e mulheres. Enquanto a gente foi fazer a pesquisa, a gente percebeu uma diferença que chega a ser gritante. É uma diferença gritante.
Quando um homem recebe um comentário e quando uma mulher recebe um comentário, a diferença que tem. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso, e isso envolve até questões, né, sociais. Conteúdos sexuais, né, produzidos por homens, muitas vezes são recebidos com humor ou admiração, enquanto os feitos por mulheres costumam ser julgados ou hipersexualizados. O que essa diferença na recepção revela sobre a forma como a sociedade lida com a sexualidade masculina e feminina nas redes sociais? Tá. É uma pergunta bem social. Bem social é uma excelente pergunta, porque a gente começa assim, né? Por mais que nós estejamos numa sociedade do século XXI, nós estamos meio que regredindo, né? Então a gente voltou para aquela coisa aqui, nossa sociedade é patriarcal, homofóbica, misógina, né? De alguns anos para cá isso está cada vez mais forte, e isso evidencia a profunda desigualdade e estereótipo de gênero presente na nossa sociedade, tá? Uhum, Então, isso revela o quê? Que culturalmente a sexualidade masculina é vista com menos julgamento e mais naturalidade, né? Então, isso está relacionado a quê? A força, a potência, a liberdade que o masculino tem por causa da nossa sociedade patriarcal, né? Por outro lado, a sexualidade feminina, ela vai ser sempre julgada, hipersexualizada, estigmatizada, refletindo os atributos do quê? De vulnerabilidade, moralidade e controle social que nós temos que nos submeter, por sermos o sexo frágil, uhum, que a gente está buscando, né, é, tentar se colocar dentro da sociedade com igualdade salarial, com igualdade de cargos dentro das empresas e uma série de coisas. Então, quais são os aspectos que eu entendo, Gi, que são muito importantes para ser pontuado, tá? Que quando eu li essa pergunta, eu achei ela incrível, tá? É, que o comportamento masculino é normalizado e valorizado, enquanto o feminino é inadequado, promíscuo e até vergonhoso, uhum. tá? Por quê? Porque a mulher não pode, mas quando ela faz, ela é sexualizada, né? Mas a minha mulher não pode fazer. A minha mulher de casa não pode fazer. Você já parou pra pensar nisso? Mas eu consumo. Mas eu consumo, exatamente. Mas a minha mulher não pode consumir o cara gostosão da internet. Porque se ela consumir, ela é vagabunda. Mas eu não sou um safado se eu consumir. Porque eu sou homem, eu posso, né? Perfeito. Daí Lev- é onde a gente cai no controle social sobre a sexualidade feminina. Você entende sobre isso? Uhum, Porque a mulher enfrenta julgamento, censura e hipersexualização, né? Porque isso está ligado à nossa conduta sexual, que promove uma moralidade conservadora que restringe a nossa expressão. Levando em conta crianças, então, quando elas, assim, levando, né, tem ali um conteúdo de uma menina dançando, rebolando em frente a uma tela e ela posta aquele conteúdo. E tem pessoas engajando, porque isso realmente, Vanessa, isso realmente é um conteúdo que qualquer homem gosta de ver, né? Não assumem, mas gostam. E é muito problemático porque se trata de uma criança. É uma criança ali se expondo e se sexualizando, e outras pessoas adultas consumindo esse tipo de conteúdo. É, ou crianças também, né? Como a gente vê. É, os riscos para essa criança, quando ela vai se sexualizar, eles são enormes. Porque quanto mais sexualiza, mais comentários tem falando, ai, bonita, gostosa, mostra mais, e por aí vai, porque são diversos comentários, né? Eu acho que isso potencializa, e daí a gente já entra em outra questão também, que é a busca por validação, né? A menina, então, ela vai publicar, mas ela vai se sentir tão bem, porque tem pessoas desejando ela, que ela vai publicar e vai publicar. Isso, as redes elas vão aumentando, entende? Essa é a visão, pelo menos, que eu tenho, né, sobre o assunto. É uma rede que ela nunca acaba, porque pessoas consomem. E a mulher, a criança, na verdade, por mais que seja promíscua, ela vai, pelos âmbitos que a gente vê, ela vai continuar postando, porque aquilo ela vai querer buscar uma validação, querer buscar uma aceitação, um pertencimento, e até pelo fato de que é uma criança.
Não tem maturidade para saber o que está fazendo. Exatamente, a gente tem que olhar por 2 pontos. O primeiro, tomar cuidado no discurso de que ai, todo homem consome. Não, nem todo Uhum, homem consome, nem toda mulher consome, tá? Quando a gente usa um discurso generalista, é perigoso. hum, Qualquer discurso generalista é muito perigoso. A gente não pode, principalmente na área da sexualidade. Em qualquer área, tá? Mas na área da sexualidade, principalmente. É igual você pegar e falar assim, ah, é narcisista. Não, não é narcisista. Para você ser narcisista, você tem que ter 5 ou mais padrões de comportamento. Todo mundo tem algum comportamento ou outro narcisista, mas não é narcisista, uhum, né? E todo mundo, ai, o meu marido é narcisista, meu namorado, minha namorada, não é. A gente não pode generalizar, e as pessoas estão generalizando alguns discursos, né? Então, assim, não é todo homem, não é toda mulher, né? Igual assim, falar, ai, homem não presta. Não, tem caras incríveis que estão aí traumatizados por mulheres abusadoras, tá? uhum. Então, isso é importante. Perfeito. Segunda coisa, não é uma crítica, é um ponto de melhoria, tá? Pelo amor de Deus, viu? Uhum, não, claro, tô aprendendo. Né, é um ponto de melhoria. Outra coisa, essas meninas, foi o que a gente falou lá atrás, tá? Há uns 20 minutos atrás. Elas vêm de um lugar que elas não têm isso. Elas não são vistas. Elas orbitam dentro de um universo que elas são um apêndice. Elas são excluídas. Quando elas vislumbram alguma coisa que elas podem aparecer e serem enxergadas, elas agarram isso como se fosse um palito de dente para flutuar no oceano. Então, elas vão fazer de tudo para manter isso. E não tem ninguém para pagar um apoio psicológico para elas para dar essa estrutura. Uhum. Se a gente pensar em adultos, aquele rapaz que foi casado com a Luísa Sonza, O Whindersson. o Whindersson, com o dinheiro que tem, depressão, internado. Não soube lidar com o sucesso. Ele é um exemplo. Quantos tantos outros também ficaram internados por causa de depressão porque não soube lidar com o sucesso, pela cobrança da perfeição, né? Então, assim, imagina uma criança sem estrutura nenhuma. Perfeito. Ela faz o que você pedir, o que você quiser, ela faz. Porque para a criança, uma coisa que é importante para você. Tem um livro excelente que chama O Diário Cor-de-Rosa de Lori Lembe. Uhum. O Caderno Cor-de-Rosa de Lori Lembe. É da Hilda Hilst. E ele é bem legalzinho, ele é bem curtinho para você ler. E fala exatamente sobre isso. Para criança, não é abuso. Para criança, não é sexualização. Para criança, é uma brincadeira. É um espetáculo. É um show. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Ainda mais eu acho que as meninas, né, são as mais vulneráveis nessa situação. Sim. Com certeza são as mais vulneráveis. Tá. Vanessa, essa foi a última pergunta. Foram 5 perguntas que eu acabei estendendo bastante, porque o tema ele é Denso. ele é amplo, dá para falar muita coisa ainda sobre ele, mas é isso. Essas foram as perguntas. Basicamente, a gente vai colocar no trabalho acadêmico e quando a gente colocar, a gente vai mandar para você também, para você dar uma olhada. É um texto e a gente também vai fazer uma reportagem em vídeo. Então, a gente também vai aparecer. A gente foi na Avenida Paulista, a gente entrevistou alguns pais, a gente fez uma entrevista com uma psicóloga, com uma especialista em algoritmo. Então, a gente está buscando realmente para fazer uma base escrita muito boa. E assim que terminar, eu já vou mandar para você, para ficar tudo bonitinho, para você ver como é que tá o trabalho, tá Vai bom? ser um prazer. Daí, se você quiser, um dia a gente marca uma live para você falar do seu trabalho, da Com sua certeza. faculdade. E eu gostei Continue. tanto que eu tô querendo até fazer consulta com você. A gente combina, a gente faz uma anamnese, a gente bate um papo. Se você quiser, eu costumo fazer muito isso. Inclusive, eu tenho um grupo lá numa universidade do Paraguai, de alunas que estão passando por problemas assim. E a gente faz uma vez a cada 15 dias um grupo de alunas que estão passando por problemas, a gente faz um grupo de terapia comunitária. É Ai, mais que em legal. conta, é um grupo menor, mas é mais em conta, é um grupo de 2 horas para bater um papo, daí a gente coloca um tema, daí assim uma apoia a outra, uma se identifica.
né? Exatamente Perfeito, para quê? Para criar uma rede de apoio, né? perfeito. E para falar também sobre esse assunto, ó, essa aqui é a Letícia, não cheguei a apresentar ela, mas é a Letícia. Bom dia, Vanessa, tudo Oi, bem? Lê, Boa aparece aí tarde, para eu quer te dizer. ver. Pera aí, um minuto. Ela estuda comigo, a gente estuda Tudo junto. bem? Oi, querida, tudo bem? Boa Tudo bem? tarde. Boa tarde. Ó, rapidinho antes de finalizar, porque eu achei um assunto muito interessante, e aí eu criei uma pergunta aqui rapidinho. Na segunda pergunta, você citou que crianças, meninas e meninos de 14 anos, o corpo já está preparado, mas elas não sabem das coisas, Certo. certo? Atualmente, rodou um vídeo pela internet sobre 5 vezes 1. Uma menina, e 5 garotos foram para dentro de um ônibus abandonado e fizeram relações sexuais. E eu queria saber se isso prejudica a menina, tanto, tipo, no corpo, fisicamente, quanto mentalmente, e os meninos também, né? Tipo, não que, né, vai sair um pouco prejudicado ou vá sair prejudicado, mas eu queria saber um pouquinho do seu ponto de vista. Na cabeça do masculino, isso é curtição. Eles estão tirando vantagem. Na cabeça da menina, a gente vai ver isso quando ela tiver 18, 20 anos, o quanto está impactando na sexualidade dela e no prazer dela. O que a gente vai entender da psique dela mais para frente. E como ela vai se relacionar com o próprio prazer. Porque agora ela está olhando para isso como uma diversão. Mas assim, como ela ficou se sentindo, que dor ela ficou sentindo no dia seguinte, entendeu? Porque ela deve ter ficado dolorida, Sim, né? Então, como que o corpo dela ficou? Como ela vai ficar emocionalmente se sentindo daqui a um tempo, né? Se vai vir medo, vergonha, culpa, que é a base da ansiedade, da depressão. Se ela vai sim, se sim, sentir suja, se ela vai se sentir usada, vai. Já te antecipo que ela vai, sim. entendeu? Ela vai vir, vai se encher de julgamentos. Se ela Sim, fez e certo, também, se ela fez errado, ela vai querer se enganar. sim, também teve até um outro ponto, eu não sei se isso se relacionou com as perguntas, mas a gente fez outra pesquisa também sobre uma menina ter viralizado, na verdade, desculpa, um pouco atrás, sobre ela viver na mão dos Drakes. Ah, Tipo assim, isso é um. Tipo, ela grava vários vídeos, tipo assim, hoje eu fui pra um rolê, que nem você falou também do Paredão, que você falou, se eu não me ah, engano. o O bonde. Paredão, sim, o bonde. Ela fala tudo sobre isso. Então, tipo assim, são vários comentários falando, tipo, cadê a mãe dessa menina? Tipo, procurando saber. A mãe dessa menina se autopronunciou, né? Falou. Então, tipo assim, muitas relações dos pais, às vezes, eles não estão nem aí, não querem saber, ou porque eles são realmente liberais a esse ponto, né? Tipo, liberais, assim, no nível preocupante. E só isso mesmo que eu queria relatar. Tá, uma coisa é liberdade, a outra coisa é libertinagem, a outra coisa é abandono. Na Organização Mundial de Saúde, ela fala que, eu não me lembro direitinho o texto, mas vamos vir aqui para o Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala aqui que é obrigação dos pais dar estudo, alimentação, um lar, e proteção para a criança. Eu resumi tudo. Sim. Esses pais estão protegendo essa criança? É aí que tá. É simples, entendeu? Ah, eles são liberais. Não, eles não são liberais. Eles são desprovidos de responsabilidade. Porque liberalidade tem limite. Tudo que é ensinado, a gente trabalha com limite, porque senão se perde, Sim, entendeu? exatamente. Né? Então, assim, são os direitos e deveres, é o ônus e o bônus, é o ir e vir, é uma troca. Porque senão a gente perde as regras, a gente não vive em sociedade. É a Sim, mesma os pais coisa. não põem limite, né? Exatamente, não tem limite. E daí, como essa jovem adulta vai viver em sociedade, vai trabalhar, vai estudar?
Não vai. Sim. Não vai, porque ela não vai se preparar psicologicamente e socialmente para ter uma vida equilibrada. Porque eles não são pessoas que preparam o adulto. Então, eles estão abandonando. Eles não Sim, estão e educando. também, que nem uma coisa que você citou, os pais parecem não estar preparado para esse ensinamento. Então, uma fala que você falou foi que levar as crianças para sair ou dar a tela para elas ficarem em paz e quietas, né? Muitos pais escolhem dar a tela, né? Tipo, Exatamente. Você vê criança com 1 ano, com um tabletezinho na mão, sim, assistindo desenho. sim, E sim, desenho de sim. autoestímulo. Não é desenho de baixo Sim, sim. estímulo. Eu falo isso por experiência assim, própria, né? Porque tem uma prima de 5 anos e que, tipo, às vezes os vídeos são tipo, meu, como assim uma criança de 5 anos tá assistindo um vídeo desse, sabe? Então, às vezes o vídeo é bem preocupante, tipo, né? Ela vai tipo, auto-evoluindo muito rápido, que nem você havia falado, né? Ela vai evoluindo muito rápido, então acaba que você, tipo, ela perde essa infância dela, né? E acaba, né, vindo para pro vídeo, pro É. conteúdo. Essas Criança coisas. tem que se divertir, criança tem que fazer atividades Sim, lúdicas para desenvolver neurosinapticamente toda a parte cerebral. A primeira infância é onde os neurônios das crianças estão bombando. Então, é onde aprende atividade, aprende línguas, aprende tarefas manuais, aprende tudo. Então, se você desenvolve a criança cedo, é uma criança incrível que vai evoluir na vida. sim, Entendeu? Agora, se você limita a criança nas interações sociais, ela vai ser uma criança retraída, uma criança pode se tornar agressiva, né? Ou então vai se tornar uma criança que vai caminho para o que vocês estão fazendo no estudo de vocês, né? Uma criança hipersexualizada, exatamente por quê? Porque tá tendo esse tipo de informação e tá precisando chamar atenção, é um pedido de socorro. Nem sim, sempre, gente, algumas atitudes. É porque é falta de caráter, é porque é uma criança tarada. É um pedido de socorro, é uma dificuldade de se comunicar. É onde a gente faz as avaliações psicológicas para ver se é um pedido de socorro ou se realmente é um desvio de caráter, tá? E na maioria das vezes é um pedido de socorro chamando atenção. Perfeito. ótimo. Vanessa, Lê, você tem mais alguma coisa? Acho que Não, só acabou, isso né? mesmo. Perfeito. Vanessa, Obrigada. basicamente isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você quiser também falar qualquer coisa, é, eu acho que a gente conversou bastante, mas se você quiser Uma colocar. horinha, tá É, tranquilo. desculpa, inclusive, pelo tempo, é um tema Imagina. realmente que dá para falar, então desculpa, mas foi basicamente isso, e eu vou com certeza te chamar para a gente fazer um novo contato aí, que eu gostei bastante, tá bom? Vai ser um prazer, querida. Sucesso para vocês, bom trabalho. Qualquer coisa eu me coloco à disposição e desculpa não ter respondido antes, tá? Que meus horários são Imagina, bem corridos. que é isso, eu que agradeço, muitíssimo obrigada mesmo, tá bom? Imagina, um Bom beijo. trabalho, tchau, Para Beijo, tchau. nós. Tchau, bom tchau. trabalho. Beijo, Lê. Tchau. Tchau, tchau.